Queridos irmãos e irmãs, prezadas família, hoje com esta celebração nós encerramos assim esta semana onde nós ao longo dela refletimos sobre o valor, a importância, das nossas famílias. Tivemos vários momentos seja a Santa Missa, momentos de espiritualidade, o terço, palestra, enfim, uma ocasião para meditarmos sobre o que é família e ser família. Logo mais, depois da homilia, faremos a bênção dos casais, que hoje vão fazer a renovação das suas promessas matrimoniais, renovando o seu sim, o seu compromisso assumido. Mas agora vamos nos deter um pouco sobre essa liturgia tão bonita, onde a igreja nessa noite medita sobre esta solenidade chamada da Assunção de Nossa Senhora. Todos nós já sabemos, conhecemos, o que significa que Nossa Senhora, quando a igreja fala da Assunção, que ela foi elevada, foi assunta, foi elevada aos céus. Mas esta celebração, ela tem algo de muito importante a nos dizer. Porque sempre quando nós comemoramos a vida de um santo, do santo, não é só para admirar. Na verdade, a liturgia da Assunção, ela, de uma certa forma, ela antecipa aquilo que nós esperamos um dia acontecer conosco. Todos nós sabemos que Deus nos fez para Ele. E que terminada a nossa jornada nesse mundo, Jesus nos ensinou que por ocasião da sua segunda vinda, os nossos corpos ressuscitarão, lembra? Assumirão uma nova forma, glorificada, não mais como antes, e seremos aqueles que ressuscitarem para a vida eterna, ressuscitarão e subirão para a vida eterna, E o contrário para outro lugar que não precisa dizer, porque não vale a pena fazer propaganda desse lugar, É melhor falar da vida eterna, Então a Assunção de Nossa Senhora, ela, de uma certa forma, ela também nos ensina, por isso antecipa aquilo que nós acreditamos, esperamos, desejamos, queremos, uma vez que Deus nos fez para Ele, que também um dia nós possamos ser glorificados, elevados. Só uma diferença, que Nossa Senhora, em vista daquilo que ela haveria de ser, como de fato foi, a mãe do Salvador, por um privilégio, por uma graça toda particular concedida a ela, Nossa Senhora, diferente de todos nós aqui, todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos destoando do projeto de Deus. Nossos corações, muito embora Deus nos tenha feito para a perfeição, para a santidade, a nossa natureza humana foi ferida pelo pecado. Então todos nós já nascemos herdando a mancha do pecado original, Uma mancha indelével que está lá e que é apagada no dia do nosso batismo, Nossa Senhora, por uma graça, um privilégio todo especial, e só ela e mais ninguém, Por isso nós falamos a Imaculada Conceição. O que é uma pessoa que nós falamos que aquela pessoa é imaculada, sem mancha, quer dizer, ilibada. Nossa Senhora é toda pura, toda santa, foi imaculada, foi preservada, imune daquilo que nós experimentamos como consequência do orgulho do pecado.
Veja que Deus não te fez, nem me fez, para fazer experiência do pecado, não. Lembra a Sagrada Escritura que diz que o pecado entrou no mundo por quê? Por causa da desobediência. Se não fosse pela desobediência, pelo orgulho, a vaidade humana em querer ser, senão superior a Deus, igual tanto quanto Ele, porque foi isso que a serpente induziu, olha que se vocês, não vai acontecer nada, é que Ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão deuses, igual a Ele. Sabedores e conhecedores de todos os mistérios da vida. Ouvir isso é encantador. Então veja, a mentira. Com a mentira veio a desobediência. Então a desobediência veio porque houve um engano. E Adão e Eva deixaram-se, acreditaram na mentira sedutora, tentadora. Não tinha maldade, mas havia uma ordem, tinha algo que eles deveriam, uma obediência, uma proibição, vocês podem fazer tudo menos. Essa ordem foi desobedecida. É assim na nossa vida, né? Quando a gente não cumpre as regras, né? A gente tem consequências. É que nem o sinal de trânsito, né? Se está dizendo que é para parar e você não para, vai acontecer. Se está vermelho e você passa, vai causar um acidente. Por quê? Porque não obedeceu. Se tivesse obedecido. Então nós, por uma desobediência dos nossos pais, nós já nascemos com esta mancha no nosso coração. Isso Nossa Senhora, ela não teve. Repito, porque Deus a preservou, porque Deus assim quis. Na Mariologia se diz convinha, né? Era conveniente que aquela que haveria de ser a mãe de Deus, deveria ser também santa e pura. Não poderia ter pecado. Então, por uma graça, um privilégio, um dom todo especial, particular, que foi concedida a ela em vista daquilo que ela ia se tornar como de fato a mãe do Salvador, como nós ouvimos no Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Um outro aspecto bonito, né, da celebração da Assunção é que na Mariologia também, no estudo, no tratado sobre Nossa Senhora, não se fala da morte de Nossa Senhora, se fala da dormição. São Paulo, escrevendo nas suas cartas, diz que a morte entrou no mundo pelo quê? Pelo pecado. Que o salário do pecador é a morte. Nossa Senhora não foi preservada do pecado? Portanto, é lógico, né? Se a morte entrou no mundo pelo pecado, se ela veio pela desobediência, pelo orgulho, Nossa Senhora não teve nada disso. Então, ela não poderia receber a morte, ou passar pela morte. Então não se fala da morte, se fala da dormição. Por isso diz que ela foi elevada em corpo, alma e divindade. Foi elevada, Assunção. Por quê? Porque ela não passou. E Jesus morreu, mas ele também ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido. É como uma doença. Se você tem uma doença, você está doente, parece que a doença manda em você, limita o teu corpo. Se ela continuar doendo, ela é mais forte. Quando você supera e vence a doença, então ela ficou para trás. A saúde, o remédio, o tratamento
curou. Assim também Nossa Senhora, ela foi preservada. Por isso nós a temos, né? E a igreja tem, como imaculada, pura, santa. Por isso ela foi elevada para junto de Deus. Sem, digo, ter passado pela experiência da morte. Assim falam os estudiosos, aqueles que estudaram a vida de Nossa Senhora. Portanto, ela é no céu, ela é a nossa intercessora, nossa advogada, nossa mãe, e daí todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação que nós temos por ela ser aquilo que ela é. Uma mulher que foi escolhida a dedo. Se você for ver ao longo da história da salvação, Deus escolheu algumas pessoas. Já no ventre, João Batista é um deles, Nossa Senhora, outros santos que vocês conhecem, profetas. Como se Deus tivesse traçado um destino, para aquela pessoa. São escolhidas. Deus age na história através dos seus santos e santas. Então, para nós é importante hoje essa celebração justamente por isso, não apenas por contemplar aquilo que aconteceu com Maria, nossa mãe, mas também para lembrar que nós esperamos um dia, quando não mais aqui estivermos, que nós também possamos, se não for na segunda vinda, se a gente, é bem provável que a gente vá antes, não sei, porque Jesus não disse quando viria, disse que viria, mas a morte é o que nos separa daquilo que é terreno, daquilo que é divino. Então, por isso, toda a nossa caminhada, toda a nossa vida deveria sempre olhar para esse aspecto, Quando eu fechar meus olhos para este mundo, que eu possa acordar e despertar com Deus. Assim como ela foi elevada, eu também possa ser elevado, a minha alma. Esse deveria ser o maior empenho. Nossa Senhora fez isso porque ela foi a mãe de Deus, santa, pura. Os santos, mártires, porque deram testemunho. Veja que todos aqueles que foram elevados e estão junto com Deus, fizeram por merecer. Não se deixaram contaminar pelas coisas do mundo. Então, por isso é uma luta. A salvação, a vida eterna é uma luta. E essa luta começa aqui e agora. Por isso que nós rezamos, por isso que nós vamos na igreja como essa noite, por isso que nós fazemos caridade, porque sabemos que a caridade também, ela, de uma certa forma, diminui, às vezes até uma pena que nós apaga uma multidão de pecados. Então a oração, o amor, a caridade, todo o bem que nós fazemos, o amor a Deus, o amor à igreja, o amor às pessoas, porque Jesus fez tudo isso e ensinou a fazer o mesmo que ele fez. Este é o caminho que antecipa a nossa ascensão. Ou assunção, porque Jesus também foi elevado, diz, tendo amado os seus até o fim. Veja, tendo amado, tendo feito o bem. Veja que ninguém vai para o céu, para junto de Deus, sem praticar o bem. Vai para outro lugar. Lá junto de Deus, onde está Nossa Senhora, lá se chega através da prática do amor a Deus e ao próximo. Não foi isso que Jesus falou? Aliás, ele resumiu tudo no: quem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, terá cumprido toda a lei e todos os profetas. É assim que nós vamos antecipando, de uma certa forma, ou vamos preparando a nossa assunção ou ascensão ao céu, fazendo bem e vivendo na verdade, no amor e na justiça, assim como fez
Maria, nossa mãe, e todos os santos e santas que nós temos por nossos modelos e intercessores. Então, que ela continue sob o título de Nossa Senhora Consolata, padroeira desta comunidade, Nossa Senhora do Rosário, nossa capela, né? Sempre a única e mesma Mãe de Deus, que ela lá do céu, junto de Deus, ela que contempla Deus dia e noite, né? Que nos conceda a mesma graça, que um dia possamos estar todos junto com Deus, com todos os santos e santos, na glória eterna, para o lugar de onde nós viemos, para o lugar pelo qual fomos criados. Porque foi para isso que Deus nos fez, e não para outra coisa. Deus nos fez para Ele, né? Como diz Santo Agostinho, dele viemos e para Ele haveremos de voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.